Daí galera, a gente está aqui no sítio arqueológico da Roma Antiga e eu quero passar para vocês como que eu estou me sentindo agora. Na verdade, assim, por quê? Estou me sentindo enojado, estou me sentindo como Paulo em Atenas, quando ele chegou em Atenas e viu os atenienses adorando todo aquele mundaréu de deuses. Só que os atenienses tinham uma diferença para os romanos, e eu estou falando dos romanos atuais, e particularmente da Igreja Católica Romana, porque os atenienses adoravam os deuses que eles diziam que adoravam, e eles sabiam disso. Agora, a Igreja Católica Romana, ela não faz isso. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu gostaria muito de continuar acreditando como eu inocentemente acreditei até hoje, na teoria da conspiração. Que a teoria da conspiração é uma teoria da conspiração mesmo, e que essa coisa de maçonaria, Illuminati, Bilderberg, desejo de dominar o mundo, isso tudo é uma grande teoria da conspiração, mas não é verdade. Na verdade, é mais teoria da conspiração acreditar na teoria da conspiração do que acreditar que realmente existe um sistema maligno, um império tentando se levantar. E eu comecei a meditar sobre isso aqui, porque inocentemente eu acreditei. E a gente é taxado até de louco, né? Se você se levanta hoje para questionar essas coisas. Não, a Igreja Católica é envolvida com maçonaria, Igreja Católica é envolvida com Illuminati, essas coisas não existem, existe a teoria da conspiração. Mas estando aqui, é impossível você não chegar num consenso de que tem uma agenda, que realmente os imperadores não estão mortos, essa tentativa de trazer um império para o reino ainda continua existindo, ainda continua viva. E por que eu estou falando isso? Primeiro, hoje está tão evidente por causa da agenda. A agenda da maçonaria, a agenda dos Illuminati, a agenda da Igreja Católica é a mesma agenda. Se você pegar a carreira da Madonna, da artista Madonna, Madonna é um apelido, é um título para as aparecidas, para as senhoras católicas. E o último CD que ela está lançando agora, DVD, Rebel Heart, se você pegar as faixas, descaradamente está lá a profanação da noiva e a tentativa de uma agenda e de falar sobre uma agenda que vai acontecer, que está acontecendo. Então, não precisa a gente adivinhar, não precisa a gente fazer teorias, criar teorias, está muito escancarado. Vou te dar um exemplo. Agora, em setembro, que vai ter as festas judaicas, eles têm uma agenda em comum. Por exemplo, o Papa vai estar dia 23 na Flórida. A Madonna vai estar dia 24 na Flórida. E todos com o mesmo objetivo. E agora, o que me enoja mais não é só essa questão da agenda, não é só essa questão mas o sincretismo, a prostituição, por exemplo. Vamos aqui para trás. Ó. Vocês estão vendo atrás de mim? Tem um templo gigantesco e lá tem outro. O que acontece? Na Roma Antiga, esse lugar que está aberto ainda, a gente pode ir lá, vamos lá. Vou levar vocês lá. Eram templos para deuses pagões. Para Dionísio, para Rômulo, para Afrodite, qual deus você quiser, você vai encontrar aqui em Roma. Escolha um deus romano, um deus grego, um deus babilônico, um deus persa, um deus sumério. Escolha um oriental da China, você vai encontrar aqui. Sabe por quê? Eles continuam adorando esses deuses. Exatamente isso. Então aqui, por exemplo, ó, aqui embaixo é um templo dos deuses antigos. Mas em cima é uma capela para Cosme e Damião, que funciona ainda, tem missa todo dia. E os sacerdotes romanos cultuam em cima desses altares. E não pense assim que não é de fato pensado. É sim. Uma outra coisa que ficou muito evidente aqui, e é muito claro aqui, é que eu tirei muitas fotos, em muitas basílicas, em muitas igrejas, está cheio de símbolos
maçons, símbolos de morte, por onde você vai. Isso é fato, isso não é boato, não é lenda. Então o que a gente tem aqui é um grande culto a vários deuses misturado com aqueles que dizem que adoram a Jesus. Aqui a gente vai ver uma coisa assim absurda. E aqui é comum isso. Onde você vai, acontece isso. Onde você vai, eles estão prestando culto nesses lugares e nesse formato. Então, vou trazer vocês aqui para vocês entenderem um pouco mais. Esse aqui, ó, que a gente vai chegar agora, eu vou mostrar aqui para vocês, é o templo de um Deus Rômulo. Esse templo, ele foi construído 307 depois de Cristo. Aqui, ó. Vamos entrar. Deixa eu virar aqui para você ver. Aqui é a fachada. Eu tô na Roma Antiga, certo? Que é embaixo. Essa aqui é a fachada do templo de Rômulo. Agora você vai ver que também é o porão de uma igreja católica. Inclusive que está tendo missa agora. Tá vendo? Aqui, ali está o altar. Lá está Rômulo. E lá em cima é a igreja católica. Tá vendo? Num outro nível. Está tendo missa agora. Eles estão fazendo culto lá. Os sacerdotes católicos estão prestando culto. Agora para quem? Para esses que estão aqui no porão? Para aqueles ou para o verdadeiro Deus? Essa é a pergunta. E isso é comum aqui. Então chega a dar nojo. Além disso, além desses deuses todos, ainda tem a questão dos mortos, né? Que toda igreja é um grande cemitério. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Altar. Aqui. Deixa eu baixar aqui. Aí. Altar de Dioscóri. Aqui é Apolo, a estátua de Apolo. Tá vendo? Aqui é o porão da igreja. E lá em cima é a igreja. Tá vendo? Então, assim que acontece aqui. Esse é o tipo de culto. Agora fala para mim se isso não é uma Babilônia. Fala para mim se isso não é uma mistura. Todos os deuses que a Bíblia abomina, todos os deuses da história, da antiguidade, desde antigamente, que foram destruídos pelos profetas, que os profetas pontuaram, que os profetas denunciaram, todos esses deuses continuam sendo adorados aqui. Todos eles continuam sendo adorados. Inclusive, principalmente, amanhã a gente vai ver isso no Vaticano. Principalmente lá. Amanhã a gente vai lá no Museu do Vaticano e a gente vai ver isso de perto. Então, não seja mais inocente a ponto de imaginar que não existe uma agenda de um império. Não é à toa que os antigos governantes desse lugar se chamavam imperadores, porque sempre teve um que quis montar um império no lugar do reino. Inclusive ele ofereceu a Jesus a oportunidade. Quando Jesus foi tentado, ele falou: tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Me adorarem. Mas Jesus disse não. Jesus disse não, porque Jesus não queria construir um império pessoal. Jesus queria um reino eterno. Um reino eterno. Então, essa tentativa continua até hoje de alguém tentando tomar esse lugar de imperador. E uma coisa que eu gostaria assim de acrescentar e deixar para vocês, e muito importante, é que por muito tempo eu neguei essa coisa não, esses símbolos, esses deuses antigos, esses símbolos de pedra, isso não tem nada a ver. Amados, deixa eu falar uma coisa. É tão importante essa questão física, e é tão importante a legalidade física, que Jesus teve que morrer numa cruz física, e teve que morrer uma morte física, para que houvesse legalidade, e para que houvesse valor no sacrifício que ele estava fazendo. Então é por isso que os homens constroem grandes estruturas. Ou você acha o quê? Que eles construíram navios para trazer obeliscos do Antigo Egito, pesando 46 toneladas,
navios específicos para trazer para cá. Por quê? Só para bonito? Só para embelezar? Não. Eles sabem que para o mundo espiritual agir no mundo físico, eles precisam de legalidade, precisam de autorização, precisam de marcação física. Um espírito sem corpo, ele é um fantasma para nós. E um corpo sem espírito é um zumbi. Zumbi não existe. E fantasma não existe. Então, para um espírito agir no mundo físico, ele precisa de um lugar. Ele precisa de um status físico. Por isso que Jesus disse muito bem, quando ele expulsou os comerciantes da casa do Pai, que era um lugar físico. E tem muita gente fazendo confusão com relação a isso, mas ele falou, não façam da casa do meu Pai um covil de ladrões, porque o lugar era importante. Por isso, o lugar era importante. O lugar era importante. Então, eu estou enojado. E eu quero convidar você, eu quero convocar você a expor essas coisas diante do Senhor. A colocar isso diante de Deus e pedir para que Ele interfira, para que Ele intervenha. Porque durante muito tempo a gente sofreu esse engodo. E ai de alguém se falasse que tinha essa mistura. Eu não tenho nada contra os católicos. Eu amo a igreja católica, eu amo os católicos. Eu amo os que vão na igreja católica, mas não dá para concordar com esse sincretismo, com essa prostituição espiritual. Sem falar de toda a ligação pagã que tem na história. Por exemplo, uma outra coisa que é interessante a gente perceber, a mudança do calendário, a mudança das datas, a mudança da semana, que bagunçaram totalmente o nosso entendimento do tempo, o nosso discernimento do tempo, além de adorar outros deuses. Por quê? A nossa semana ela foi feita astrologicamente, com base nos planetas. Então você pega Sunday, é dia do Sol, Monday, dia da Lua, Saturday, dia para Saturno e assim por diante. Em todas as línguas, só no português que não dá essa conotação, mas em todas as línguas, e se você estudar a história romana, você vai entender que tinha essa conotação astrológica, de astrologia, de adoração aos astros, de adoração às estrelas, de adoração à lua, de adoração aos planetas. Uma outra coisa, que o que você mais vê aqui, nesse lugar, em qualquer igreja que você entrar, estrela de 8 pontas e desenhos geométricos de 8 pontas. Por quê? Se você estudar, e isso é fato, se você estudar qualquer site de magia, qualquer site de cabala, qualquer site de numerologia, você vai ver que o número 8 é onde tem a junção do céu com a terra. Então todo lugar que você tem a representação do número 8, através de um círculo ou através de uma estrela, você está dizendo que aquele lugar é um portal entre o céu e a terra, é um lugar onde tem a junção do céu e da terra. Sem falar que a roda de 8 pontas, o círculo de 8 pontas, é usado para iniciação na magia negra. E isso é fato, gente. Isso não é teoria da conspiração, não. Vai procurar a história e você vai entender. Isso tudo está misturado aqui. Lá no Vaticano, no meio do obelisco, olha lá na Praça São Pedro, você vai ver que tem um círculo de 8 pontas, que começa com a iniciação, meditação, dança, e até que a última ponta é a prática do sexo, explicitamente para que realmente a pessoa seja iniciada na magia negra. Então, se você ainda continua pensando que tudo isso é por acaso e que não tem valor nenhum, eu acredito em Colossenses, que fala que Jesus expôs as potestades publicamente na cruz e que toda a autoridade foi dada para ele. Eu sempre costumo falar, inclusive nas aulas que eu dou, que autoridade o diabo tem? Nenhuma. A Bíblia fala em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele pegou essa autoridade e deu à igreja. Ele pegou essa autoridade que ele recebeu do Pai e deu à igreja, que está lá em Efésios, você pode ler isso lá. Ele deu para a igreja. Então, qual é a autoridade que o diabo tem? A autoridade que nós damos para ele. Ele por si só não tem nenhuma autoridade, ele precisa da nossa autoridade. Por isso que ele nos manipula, por isso que ele nos oferece riqueza, por isso que ele nos oferece posição, por isso que ele cria um sistema onde ele possa, através de nós, agir no mundo físico.
E enquanto a gente não expor, como os profetas no Antigo Testamento expuseram, e como Paulo expôs isso em Corinto, Paulo expôs isso em Atenas, Paulo expôs isso aqui em Roma, ele expôs isso. Se você ler Romanos 1, você está vendo, ele está falando lá. Adoraram a homens e animais e perderam o juízo e foram entregues a uma disposição mental reprovável. Então, no Novo Testamento, não venha com essa história para mim, esses símbolos, essas coisas tinham valor. No Antigo Testamento, depois que Jesus morreu na cruz, ele venceu. Tudo bem, é a mesma coisa que a salvação. Jesus venceu para que você seja salvo. Agora, se você não aceitar essa fiança que ele pagou na cruz, se você não aceitar isso, não vai ter valor nenhum para você. Da mesma forma a libertação, da mesma forma com a salvação, é com a libertação. Jesus nos libertou de todas essas potestades. Mas se nós não tomarmos a nossa posição na cruz, essas potestades continuam operando no mundo, governando o mundo. Então assim, eu convoco mesmo que a gente se levante nesses dias para expor esse pecado, para se arrepender, como sempre na Bíblia nós vemos os profetas. Gente, tem sacerdote cultuando. Você sabe o que é isso? Oferecendo culto. Você sabe aonde fica o Vaticano? Em cima do templo da deusa Cibele. Você sabia disso? Isso mesmo. Embaixo da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, é o antigo templo da deusa Cibele. Só aqui em nossa volta tem templo para Apolo, templo para Zeus, templo para Artemis, templo para Diana, só nesse fórum aqui. Aqui, ó, pódio do templo. Aonde você vai é templo, 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 templo. Você acha o quê? Que isso não é de fato pensado? Então, eu reforço para que você comece a expor isso diante do Senhor e se arrepender, como os profetas faziam. Eu me lembro do profeta que foi até Jeroboão, quando Jeroboão começou a construir um templo fora de Jerusalém e começou a queimar incenso para outros deuses e contratou sacerdotes falsos. Eu me lembro desse texto que Deus levantou um profeta que não tem nem nome, né? Eu costumo brincar que até queria ser popular, mas eu nasci profeta. Às vezes o profeta não tem nem nome, como esse não tinha. A Bíblia não fala o nome dele, mas ele falou para Jeroboão: eu vou levantar um rei chamado Josias, e quando eu levantar esse rei, ele vai destruir esses altares, vai destruir os sacerdotes, os falsos profetas, vai derrubar esse templo. Eu oro para que o Senhor levante uma geração de profetas valentes, que não sejam covardes e que exponham esse pecado, que exponham... Gente, isso aqui não é lenda, isso aqui está acontecendo hoje. Deixa eu te falar uma coisa, a Igreja Católica Romana influencia, lidera 2 bilhões de 7 bilhões que tem no mundo. 2 bilhões de pessoas são católicos hoje. O Papa é procurado por todos os presidentes, é procurado por todas as delegações, porque a palavra dele mobiliza 2 bilhões de pessoas. Onde você olha que hoje tem gente prestando culto nesses altares. E muitos nem sabem, muitos na sua ignorância, outros sabem muito bem, os clérigos sabem. E aí você fala assim: não, Assis, mas eu sou evangélico, eu não tenho problema com isso daí, eu não tenho nada a ver com isso aí. Tem sim, porque o governo é nosso. E tem outra coisa, todo o teu sistema de culto, ou a maioria do sistema de culto nosso, começou em Constantino, começou com essa bagunça aqui. O modelo do culto que você tem hoje, que eu tenho hoje, a maioria de nós temos, é baseado nisso aqui. É baseado nisso aqui. Então você fala assim: não, nós precisamos de uma reforma. Não, nós precisamos de arrependimento. Lutero já tentou reforma, Calvino já tentou reforma, Agostinho já tentou, tantos já tentaram reforma, tantos já tentaram reforma. Nós não precisamos de uma igreja reformada, nós precisamos de uma igreja avivada, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de oração. Então é isso, eu quero deixar aqui esse apelo, eu quero deixar aqui esse vídeo, para que você entenda o que está acontecendo no mundo, nas grandes cidades do mundo. Eu não estou indo em bairros distantes, em capelas pequenas, eu estou indo em grandes capitais dominadas por esse tipo de apostasia, por esse tipo de
idolatria. Esses homens são apóstatas. Romanos diz que eles esconderam a verdade. Então eu oro para que o Senhor toque no seu coração e ao ver esse vídeo você comece a se levantar e se arrepender por essa prostituição espiritual. Em nome de Jesus.